Olá, meus amados. Eu sou o pastor Lourildo Costa. Nós pertencemos à Igreja Assembleia de Deus, Ministério Missão Europa no Brasil. Religiosamente, todas as semanas, nós estamos aqui neste vídeo aula para tratarmos de mais uma de nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Nós pertencemos à Igreja Assembleia de Deus, Ministério Missão Europa no Brasil. E o nosso presidente é o pastor José Antônio de Castro. Aqui no Brasil, nossos endereços são os seguintes: nossa sede, Rua Manuel Martins, número 35, bairro Mangueira, município de Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro. Também em Volta Redonda, Rua Belém, número 347, bairro Santo Agostinho. Temos como referência o Colégio Municipal Jaime Martins. Em Porto Real, Rua 9, número 164, bairro Freitas Soares, na entrada da cidade, localiza-se a nossa igreja, bem em frente ao CRAS. Em Valença, distrito de Santa Isabel do Rio Preto, Rua Rodovia, número 20.934. Em Pinheiral, Rua Benjamin Constant, número 3.907, quilômetro 5. Também em Quatis, distrito de Falcão, Rua Major Carvalho, número 154, Centro. No estado de Minas Gerais, temos dois endereços: Santa Rita de Jacutinga, Rua Governador Valadares, número 350, Centro, em frente à Praça da Estação. Em Caratinga, Rua Coronel Antônio Saturnino, número 194, bairro Esperança. Estes são os nossos endereços aqui em solo brasileiro, e nos próximos dias estaremos inaugurando mais um templo, agora no município de Quatis. Oportunamente estaremos fornecendo aqui para os nossos diletos ouvintes o mais novo endereço de nossas igrejas. Este é o livro que lançamos agora recente, Pneumatologia. É o livro que trata das doutrinas sobre o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. O profeta Oséias registrou em seu livro, no capítulo 4, versículo 6, o seguinte: ele disse que o povo perecia por falta de conhecimento. Este novo lançamento tem como propósito primordial trazer luz para todos os que quiserem conhecer um pouco mais do nosso Deus. Lamentavelmente, muitos cristãos não entendem que é impossível conhecer a Deus sem tomar ou ter consciência da pessoa maravilhosa do Espírito Santo e de seus atributos. Jesus deixou bem claro este argumento nos capítulos 14 a 15 do Evangelho de Cristo, segundo escreveu o evangelista João. E este trimestre estamos exatamente estudando sobre o Espírito Santo, o nosso manual de estudos Ebenezer Dominical. Aqui está a nossa temática: Espírito Santo, os seus símbolos e dons. E hoje estaremos discorrendo sobre a lição número 7. Lição
do dia 18 de fevereiro do ano de 2024, que tem por título O Fogo como símbolo do perfeito sacrifício. O texto áureo tem por base o capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, versículo 3. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Verdade aplicada. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade Divina e suas ações podem ser explicadas através das manifestações do fogo. E os objetivos principais desta lição: explicar por que o fogo simboliza o Espírito Santo, compreender que o sacrifício é a base da operação do fogo como símbolo do Espírito Santo, e conhecer as diferentes manifestações do fogo como representação do Espírito Santo. Os nossos textos de referência encontram-se no capítulo 3 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, versículos 8 a 11. Assim está registrado: Produzi, pois, frutos dignos de arrependimentos. E não presumais de vós mesmos, dizendo: Temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda a árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Introdução. O Espírito Santo coloca a paixão por Deus no coração do crente. Os dois discípulos que viajavam pelo caminho de Emaús iam conversando entre eles e não perceberam a presença do Jesus ressuscitado, Jesus ressurreto. Todavia, eles disseram depois que seus corações ardiam como fogo. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração quando, pelo caminho, nos falava e quando nos abria as Escrituras? Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 24, versículo número 32. Depois que os discípulos foram cheios do Espírito Santo no dia de Pentecostes, uma paixão invadiu-lhes o ser e os impeliu a proclamarem as boas novas com afinco e ousadia. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31. Tópico número 1. O fogo é símbolo do Deus Pai. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Livro de Apocalipse, capítulo 8, versículo 5.
Toda a criatura glorifica e reconhece o poder de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A glória celeste de Deus Pai é simbolizada pelo fogo. E o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Livro de Êxodo, capítulo 24, versículo número 17. O profeta Ezequiel teve a visão da glória de Deus simbolizada pelo fogo. E via como a cor de âmbar, como a aparência do fogo pelo interior dele ao redor. Desde o aspecto dos seus lombos e daí para cima, e desde o aspecto dos seus lombos e daí para baixo. Vi como semelhança de fogo e um resplendor ao redor dele. Livro de Ezequiel, capítulo 1, versículo número 27. Subtópico 1.1. O fogo é símbolo do Deus Filho. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante ao latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Livro de Apocalipse, capítulo 1, versículos 14 e 15. João estava prisioneiro na ilha de Patmos, ocasião em que foi arrebatado em espírito, quando viu a glória de Deus Filho, também simbolizada pelo fogo. O apóstolo Paulo descreveu a manifestação de Cristo desde o céu, com poder e grande glória, que virá nas nuvens, rodeados pelos seus anjos, como labaredas de fogo. E a vós, que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, com labaredas de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo escreveu 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 7 e 8. Subtópico 1.2. O fogo é símbolo do Deus Espírito Santo. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo número 5. O fogo representa a simbologia do Espírito Santo. Os discípulos estavam todos concordemente reunidos em Jerusalém, após ter se cumprido o dia de Pentecostes, quando ouviram um estrondo que abalou toda a casa onde estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 3. Diz as Escrituras Sagradas que todos foram repletos da presença do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, de acordo com a vontade do Espírito de Deus. Subtópico 1.3. O fogo é símbolo da Trindade Divina. A Trindade Divina é simbolizada pelo fogo. Deus Pai,
Deus Filho e Deus Espírito Santo formam uma unidade. Os três são um só. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. 1 João, capítulo 5, versículos 5 a 7. É por isso que Paulo descreve o Espírito de Deus e o Espírito de Cristo. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8, versículos 9 e 10. Tópico número 2. O fogo é símbolo do sacrifício perfeito. No Antigo Testamento, a base da operação do fogo era o perfeito sacrifício. E através dele, Deus realizava o concerto com o seu povo. Ajuntai-me os meus santos, aqueles que fizeram comigo uma aliança com sacrifícios. Livro de Salmo, número 50, verso 5. Quando se erigia um altar para o sacrifício, Deus fazia descer fogo do céu como prova evidente da sua aceitação. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo: à tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. Livro de Gênesis, capítulo 15, versículos 17 e 18. A Bíblia Sagrada descreve que o fogo descia do céu e queimava o sacrifício sobre o altar, porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que, vendo todo o povo, jubilaram e caíram sobre as suas faces. Livro de Levítico, capítulo 9, versículo número 24. O fogo descendo sobre o altar simbolizava o grande e perfeito sacrifício do Deus Filho, que foi a base de operação do Deus Espírito Santo. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque, se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas, quando eu for, vô-lo enviarei. E, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 16, versículos 7 e 8. Jesus ressuscitou da morte e derramou o Espírito Santo sobre a igreja reunida em Jerusalém. De sorte que,
exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo número 33. Quando o homem encontra-se com Deus, o fogo é aceso. Pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acenderam. Livro de 2 Samuel, capítulo 22, versículo número 13. Subtópico 2.1. O fogo manifesta-se conforme o contato que se mantém com ele. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Epístola de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 12 a 14. O fogo tem o poder de fazer passar ou passar ao estado líquido, sob a ação do calor, qualquer pedaço de metal, fundindo-o em uma única peça, dependendo da intenção do fundidor. Parodiando essa ação do fogo que queima e derrete o metal sólido, podemos compará-la ao fogo do Espírito Santo. Não existe ação mais eficaz para promover a união entre os membros do corpo de Cristo do que o efeito do fogo do Espírito Santo na vida de cada crente. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 31 e 32. Subtópico 2.3 tem por título: O fogo tem poder para iluminar. Mas todas estas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo número 13. O fogo do Espírito Santo tem eficácia para fazer transparecer todas as coisas que estiverem em oculto. Da mesma maneira que os olhos de Jesus são como chamas de fogo, assim o Espírito Santo descobre todas as coisas. O fogo representa a iluminação da glória de Cristo e tem a prerrogativa para revelar a palavra de Deus, tornando-a como lâmpada para iluminar as densas trevas. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Livro de Salmo, número 119, verso 105. Tópico número 3. O fogo tem poder para queimar. E voltarei contra ti a minha mão, e purificarei inteiramente as tuas escórias, e tirar-te-ei toda a impureza.
Livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo número 25. O fogo funde o metal pelo calor e o separa das impurezas. O mesmo acontece com o pecado agregado ao coração humano. Ele derrete como a cera. Como se impele a fumaça, assim tu os impeles. Assim como a cera se derrete diante do fogo, assim pereçam os ímpios diante de Deus. Livro de Salmo, número 68, verso número 2. Os carros de guerra antigos eram queimados pelo fogo. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Livro de Salmo, número 46, verso 9. O ferro bruto é transformado em aço especial através da alta temperatura do fogo. A argila mole é transformada em tijolos duros e resistentes. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. Livro de Gênesis, capítulo 11, versículo número 3. Recebemos vitória sobre os nossos inimigos mediante a ação do fogo do Espírito Santo. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque, fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo número 20. Subtópico 3.1. O fogo tem poder para produzir energia. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo número 8. Lembro-me do meu tempo de criança, quando viajava com meus pais até o sul de Minas Gerais em uma máquina movida a vapor, denominada de Maria Fumaça. Para locomover-se sobre os trilhos e puxar os vagões, ela precisava de fogo. Da mesma forma, o Espírito Santo produz energia para que a obra de evangelização possa crescer e atingir o mundo inteiro. Subtópico 3.2. O fogo funde-se com o metal aceso. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando, pelo caminho, nos falava e quando nos abria as Escrituras? Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 24, versículo 32. Qualquer metal ou objeto envolvido pelo fogo consome-se pelo seu calor ardente. O Espírito Santo age do mesmo modo, pois ele se une ao espírito da pessoa, manifestando-se como fogo. O crente cheio do Espírito Santo vive no fogo e o fogo está queimando o seu coração. O crente avivado é como uma tocha de fogo ambulante. Subtópico 3.3. Crente cheio do Espírito Santo é como uma tocha de fogo. Pensai nas coisas que são de cima
e não nas que são da terra. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo número 2. O fogo atrai a corrente de ar para cima, tal qual faz o Espírito Santo, que leva a pensar nas coisas lá do alto. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, parte B do versículo número 26. O fogo do Espírito faz a oração do crente subir aos céus. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo número 15. O fogo do Espírito torna o Filho de Deus resplandecente. Crente cheio do Espírito Santo mantém-se impulsionado como pelo fogo. Uma lâmpada acesa é a garantia de que o Espírito de Deus deseja iluminar-nos sempre. E a nossa conclusão: o fogo é um dos emblemas do Espírito Santo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Evangelho de Mateus, capítulo 3, parte B do versículo número 11. No Apocalipse, o Espírito é comparado a 7 lâmpadas como 7 tochas de fogo que ardiam como relâmpagos diante do trono de Deus. Livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo número 5. Durante a descida do Espírito Santo sobre os discípulos no dia de Pentecostes, o fogo era um sinal evidente da presença do poder do Espírito de Deus. O Espírito Santo é como o fogo que aquece, ilumina, purifica e fornece energia ao povo de Deus. E como reflexão, amados, queremos concluir dizendo, segundo Hebreus capítulo 12, versículo 29, o nosso Deus é um fogo consumidor. O fogo é símbolo da manifestação do Espírito Santo para juízo, revestimento de poder e purificação. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 3, versículo número 11. Ele aquece e ilumina. Livro do profeta Isaías, capítulo 4, versículo 4. Deus apresentou-se numa coluna de fogo, conforme Moisés registrou no livro de Êxodo, capítulo 13, versículo número 21. No dia do Pentecostes, o Espírito Santo manifestou-se na forma de língua de fogo, conforme registrou Lucas, no capítulo 2, versículo 3 do livro de Atos dos Apóstolos. Pois bem, amados, estamos neste trimestre estudando sobre o Espírito Santo, os seus símbolos e os seus dons. Já falamos do Espírito Santo como rio de água viva, o Espírito Santo como a pomba, o Espírito Santo como o azeite da unção, o Espírito Santo como o vento em movimento, e hoje estudamos mais um dos símbolos do Espírito Santo, o fogo como símbolo do perfeito sacrifício.
E no próximo domingo, se Deus assim o permitir, aqui retornaremos e estaremos estudando sobre a chuva, como também um dos símbolos do Espírito Santo. Ebenezer Dominical é a nossa revista do Ministério Missão Europa no Brasil. Revista própria de nossa igreja. E estamos estudando durante este trimestre sobre a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, os seus símbolos e os seus dons. E para enriquecer o conhecimento de cada um de vocês, estamos apresentando o nosso livro, o mais novo lançamento. O seu título é Pneumatologia. Neste livro nós tratamos das doutrinas sobre o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. São 160 páginas de conceitos, de doutrinas, de explicações, de ensinos sobre o Espírito Santo. Pneumatologia. É um livro recomendado pelo nosso pastor José Antônio, nosso pastor presidente, é o prefaciador deste livro. Ele o leu, o aprovou e escreveu o prefácio apresentando-o aos nossos leitores. Pneumatologia. Doutrinas sobre o Espírito Santo. E no próximo domingo, conforme já falamos, nós retornaremos aqui, se Deus assim o permitir, e estaremos então estudando a lição número 8, que tratará da chuva como mais um dos símbolos do Espírito Santo de Deus. Até lá!